Fala, meu pessoal que ama os betas. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquário de betas fêmeas. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona um aquário de betas fêmeas e vou procurar nesse vídeo passar a minha impressão que eu percebi sobre o comportamento das fêmeas de beta nesses quase 4 anos da loja Mundo dos Betas. Então, vamos começar falando sobre o tamanho do aquário. Vem mais para pertinho. Uma coisa que eu acho que é muito importante para que você monte um aquário de betas fêmeas que funcione e que elas não briguem e que elas convivam bem, é que você tenha um aquário tamanho adequado. Tá? Aqui na loja, nós temos esses dois aquários de 72 litros, onde elas convivem, e vocês podem ver aí no vídeo, que elas convivem tranquilamente. Eu acabei de alimentar, elas estão ali disputando alimento, mas elas não estão brigando, que é o que acontece. Então, quanto ao tamanho de aquário, o que eu tenho para falar para vocês? Se você colocar duas betas fêmeas num aquário, por exemplo, como esse aqui, de 20 centímetros por 20 por 20, que é de 8 litros, dificilmente vai funcionar, porque só vai poder colocar duas ou três, uma delas vai ser a dominante e vai disputar o território, vai bater nas outras e o negócio não vai funcionar. Só que, como vocês podem ver, quando você coloca um número maior e num espaço que tenha planta, que tenha toca, elas perdem a agressividade, elas não disputam território, elas disputam somente a alimentação, mas não em forma de briga. Elas vão buscar se alimentar o máximo possível, porque elas sabem que tem várias outras disputando o alimento, mas a agressividade diminui. Elas não estão disputando território. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é importante falar. Durante esses anos que eu tenho convivido com essas meninas aqui, eu já reparei o seguinte: aqui hoje tem em torno de 40, 50 fêmeas. É um aquário para venda, né? Que elas estão aqui para venda. Então a gente faz uma superlotação de uma forma controlada. O nosso sistema de filtragem SAMP desse aquário funciona maravilhosamente bem, tem muita mídia matrix e então a gente consegue de forma controlada manter uma lotação aqui. Só que eu reparei nesses anos o seguinte: parece que elas sabem contar. Conforme elas vão sendo vendidas e quando chega em 5 fêmeas, desanda e elas começam a se beliscar eu tenho até às vezes que ou trocar de aquário ou separar, porque se deixar as 5 juntas elas vão se matar. A partir de 6, isso aí é uma coisa até estranha, né? Mas eu descobri de forma empírica que é assim que funciona. Grupo de 1, 2, 3, 4, 5, não funciona. Elas disputam ali. 6, 8, 10, aí elas perdem essa agressividade, essa disputa de território e passam a se preocupar somente com a alimentação. Então, a dica é muito simples. Se você quer ter um aquário de betas fêmeas, você tem que pensar no tamanho do aquário, na quantidade de fêmeas que você vai colocar ali. Tá? Então, eu vou mostrar uma outra coisa, que é uma coisa que eu mantenho aqui na loja, até para que as pessoas entendam como pode acontecer isso. Mostra aqui. Nesse aquário aqui, eu tenho 7 betas, sendo que 3 deles são betas machos. Ó, esse aqui é um machinho, ele se arma até pro dedo, ó. Fica cuidando ali. E essa aqui é uma fêmea, tem outras fêmeazinhas. Eles estão aqui há 8 meses e vivem juntos, mas por quê? Muita gente olha e fala: Bruno, tem macho e fêmea aqui.
Mas por quê? Eu fiz a reprodução dessa ninhada, fui vendendo e eles nunca foram separados. Então isso é um outro assunto que eu quero deixar aqui para vocês, a minha visão e o que eu acho que acontece. O beta, ele tem sim a parte de ser territorialista, disputar território, brigar, mas ele faz isso por um único motivo. Tanto o macho quanto o macho principalmente. O macho, quando ele constrói o ninho de bolha dele, aquele território ele libera os feromônios, que tudo preparado para que uma fêmea sinta esses feromônios, se aproxime para fazer a reprodução. Então, ele é um assassino? Não. Ele só está defendendo aquele espacinho que ele escolheu ali para fazer o ninho dele, e ele não quer que o outro peixe atrapalhe, porque, no fundo, todo animal ele vive para isso, se alimentar e reproduzir. Então o beta constrói o ninho e ele quer manter aquele espaço na esperança de uma fêmea se aproximar, sentir os feromônios e eles reproduzirem. É isso. Então, só que eles podem ser socializados, que é o que eu estou mostrando aqui. Macho e fêmea vivendo juntos, eles estão 100% bem, eles são irmãos, tá? Eles nunca foram separados, então funcionam. As fêmeas, qual a dica que eu dou? Se você for montar um aquário de betas fêmeas, é muito legal se você puder pegar as fêmeas, como elas estão aqui. Vai colocar 10 fêmeas no aquário. Você pega 10 fêmeas que vivem juntas aqui, que estão acostumadas a viverem, já são socializadas, elas estão acostumadas a viverem juntas, leva na mesma água e coloca lá no aquário juntas, alimenta junto, tudo junto. Isso torna muito mais fácil. Isso é uma coisa que eu também já percebi. Aqui você vê que não tem briga, elas nadam para um lado, nadam para o outro, e elas não estão querendo marcar e disputar aquele território. Aqui o território é delas, é do coletivo. E aí, se você prestar atenção, todas elas estão aqui bem tranquilas, porque elas estão socializadas, é a palavra que me vem à cabeça. Então, fica aí a dica. Um aquário do tamanho certo, com plantas, com várias coisas que elas. Uma toquinha, várias coisinhas. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês o tamanho do aquário que nós vendemos aqui na loja. Eu ia mostrar o que estava montado ali, mas acabaram de comprar. Então, mas é desse tamanho aqui. É um aquário de 22 litros. Já vai com sistema de filtragem, hang-on, com mídias biológicas, planta artificial. O que nós vendemos aqui na loja vai assim, ó. Já vai com substrato, planta, sistema de filtragem, já com as mídias biológicas, tudo pronto, até a quantidade de sal equivalente a essa litragem, a cada litragem de cada aquário, já vai pesado para que você possa montar. Então, basicamente é isso. A questão aqui é espaço, tá? Aquele aquário que eu mostrei lá é um aquário de 22 litros, tá? Ele tem praticamente 50 centímetros de frente, 18 de profundidade, 20 e poucos centímetros de altura. E aí ali você consegue consegue montar um ambiente onde essas 10 fêmeas vão ficar seguras e vão ficar bem. E aí a gente entra num outro assunto que também é muito importante. Para que você tenha 10 fêmeas, por exemplo, num aquário, você precisa ter uma filtragem que vá manter a água livre de amônia, nitrito, que vá manter a água boa para essas 10 fêmeas, para que elas só se preocupem mesmo em se alimentar e nadar e viver tranquilas ali. Então, claro que se você tiver um aquário sem filtragem,
você também vai poder manter essas fêmeas bem, sendo que aí você vai ter que sempre fazer a troca de água para eliminar a amônia e tudo que pode intoxicar e matar o teu peixe de uma forma manual. Aspirar com a mangueira também funciona. Mas se você quiser ter o prazer de ter as betinhas nadando ali tranquilos, sem ter esse trabalho, eu aconselho que você use um filtro hang-on. Existe também, ó, mostra aqui. Nesse aquário aqui, por exemplo, é um sistema de um mini sump externo, com mídias biológicas, que também mantém a água cristalina, e você também consegue cuidar dos seus betinhos de uma forma legal. Então, essas são as dicas. Tamanho do aquário, plantas. No caso aqui, eu tenho usado muito planta artificial, apesar de nós termos plantas naturais na loja, mas porque eu tenho recomendado muito o uso do sal, tá? E o sal para mim, tem sido bem importante. Eu tenho muito. Hoje nós temos 400 betas aqui na loja, entre machos e fêmeas, e não temos perdas, todos estão super bem saudáveis, como vocês veem no vídeo. E o sal me ajuda demais. Então, sistema de filtragem, o sal, se for possível. Se você usar planta natural, não dá para usar o sal, mas você também consegue manter uma água boa. E é isso. Número de fêmeas, tá? Assim, eu recomendo pelo menos um aquário de 22 litros, tá? Ou maior, se possível, e você vai conseguir sim manter as suas fêmeazinhas bem tranquilas. E mansinhas. Ó. Pô, eu espero ter contribuído, porque são muitas pessoas que vêm aqui na loja, olham e pode colocar beta junto e não entendem, acham que eles vão se matar, e não é bem assim. Então, esses temas que eu abordei aqui no vídeo, sobre o número, né, de betas fêmeas, sobre a socialização, essas dicas de tamanho de aquário e tal, são para isso, para que você possa, sim, ter o seu aquário de fêmeas de uma forma tranquila e sem que haja perda, nem sem que elas se machuquem. Tá bom? Já deixo aqui também, já coloco à disposição, tá? Quem quiser compartilhar a experiência, deixa aí no comentário, fala com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, tá? E eu vou estar à disposição para tentar ajudar da forma que eu puder. Não esquece, curte aí o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de aquário, que gosta de beta. De repente ele vai querer montar uma aquarinho de beta fêmea também, tá bom? E é isso, estou aí à disposição. A gente se encontra no próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, ou se tiver algum tema que você queira também que a gente grave aqui, um vídeo falando sobre uma dúvida ou um tema que você curta, deixa aí no comentário que a gente, assim que possível, grava para você, tá bom? Valeu, meu pessoal, que amo os betos. Até a próxima.